Oi pessoal, tudo bem? Bom, a gente está de volta aqui com a nossa aula Criando uma Galeria de Imagens com CSS3, tá? E vocês devem estar notando aí, ao observar melhor essas imagens e comparar com o arquivo anterior que eu estava usando, que elas estão um pouco diferentes. O que eu fiz, pessoal? Eu só adequei aqui, de uma maneira até improvisada, porque eu não respeitei aquela regra de não ficar esticando imagem, mas como a gente não tem muito tempo, eu simplesmente adequei ao tamanho das imagens para que elas ficassem o máximo não, exatamente do mesmo tamanho todas, tá? Para não ficar com aquela aparência estranha que a gente estava no arquivo anterior. Eu não mostrei esse processo para vocês porque aí já foge ao que nós estamos estudando, que no caso é CSS e HTML. Mas você consegue fazer esse tipo de modificação nas imagens em qualquer editor de imagem aí, tá? Nem precisa ser o Photoshop. Qualquer um mais simplesinho, gratuito da internet faz essa coisa de recortar a imagem e adequar ela para o tamanho. Só tome o cuidado de sempre escalonar assim, uma imagem maior para um tamanho menor, e nunca o contrário, menor para um tamanho muito maior do que o que ela vai pixelar. E outra questão também é manter a proporção entre largura e altura, tá? Dessas imagens, coisa que eu não fiz nessas duas primeiras aqui, porque eu estava com pressa, e só para poder passar esse conteúdo para vocês, que é mais relevante do que a gente discutir essa questão de imagem. Só o computador avisando aqui de uma USB que não está funcionando. Voltando aqui, eu queria falar uma outra coisa para vocês também, antes da gente efetivamente começar a discutir a nossa aula, que é aqui, ó, o site, tá? Onde a gente pegou a imagem. Eu acabei não falando o endereço, talvez vocês não tenham nem captado isso. sxc.hu, Stock Exchange, tá bom? Então, sempre que vocês precisarem de imagem gratuita e de excelente qualidade, vocês podem visitar esse site aí. Então tá, vamos aqui ao que de fato interessa, né? Nós estamos aqui com a nossa galeria de imagens e vocês devem ter notado essa questão do tamanho, conforme eu falei. E vocês estão notando, talvez, não sei se dá para ver no vídeo, eu vou colocar um zoom para que vocês possam observar, porque isso é importante. Aqui tem um tracinho aqui, tá vendo? Ao lado de todas as imagens aqui. Isso, pessoal, na verdade, é porque a imagem é um link. Então, como todo link é visto, né, por padrão como um marcador, né, sublinhado para demonstrar que aquele texto ou aquela imagem é um link, então está sublinhando aí. A gente vai retirar isso mais para frente quando a gente estiver lidando com o código CSS na parte do link, tá? Mas agora, o que a gente vai fazer? Eu estou me incomodando para dar efeitos estéticos melhores, que a imagem aqui, ela está a margem entre as imagens está muito pequenininha e eu quero adicionar uma margem maior. Então a gente vai adicionar uma propriedade margem para cada item da lista, tá? Para que entre cada elemento da lista a gente tenha uma margem modificada, né? Do tamanho que a gente deseja. Eu vou colocar aqui, ó, margem, 0 e 10 pixels, tá? Vocês vão entender já já. E aí a gente vai voltar aqui, vai simplesmente atualizar a página e olhem, ele deu um espaço aqui dos 10 pixels que eu coloquei. Aí vocês devem estar pensando, mas o que é esse 0? E por que esse 10? Esse 0, pessoal, aqui, na realidade, também é um valor para margem. Só que assim, quando tem dois números, dois valores, na verdade, atribuídos a uma propriedade, aqui CSS, significa que ele está aplicando automaticamente para as áreas correlatas. Por exemplo, o topo e a base, né, estão recebendo o valor 0. Então, todo valor que vem aqui, em sendo dois pares de números, tá? Ele, em primeiro lugar, está referente ao topo do objeto, no nosso caso uma imagem, e o que vier, o segundo número que vier, está referente aos lados, esquerda e direita. Tá? Então, isso aqui, a leitura que nós fazemos é margem, aplique margem 0 no topo e 0 na base, né? E aplique 10 pixels de cada lado da imagem. Por isso que vocês podem observar aqui também que, por exemplo, aqui na extremidade tem exatamente 10 pixels, tá? Como aqui também. O que acontece é que, como há um encontro de laterais dos itens aqui da lista, o que está ocorrendo? Estão se encontrando, então está somando 10 com 10, e isso está dando 20 pixels, tá? Por isso que aqui é mais largo do que essa lateral aqui.
A gente poderia corrigir isso para ficar tudo bonitinho, aplicando algumas pseudoclasses aí, que depois mais para frente eu vou ensinar como chamar somente um item de lista para aplicar determinada propriedade CSS. Mas não é o nosso caso agora. A gente está se preocupando somente em fazer essa galeria funcionar, que até agora é simplesmente uma lista, né? Então vamos lá. Opa, perdi o arquivo aqui. Vamos lá, opa. Então vamos lá, agora que nós já aplicamos aqui a margem, vamos aplicar também um enchimento, o padding, né? Isso vocês já devem ter alguma noção sobre o que é a diferença entre padding e margem, né? Para quem não tem, pode simplesmente estou escrevendo errado. Pode simplesmente pegar aí na internet, ou pegar nas minhas aulas mesmo, né? Ou outras aulas, né? Tem gente aberta explicando sobre isso, e eu mesmo já fiz uma aula sobre isso. Então nós estamos aplicando agora um padding, ou seja, que é o elemento, a propriedade CSS, que vai aplicar um enchimento dentro do elemento do item, ou seja, ao invés dele ficar limítrofe com a sua área, o padding vai fazer com que haja um espaçamento de imagem. E aí a gente vai verificar que a imagem desceu aqui por falta de espaço, né? Se eu esticar aqui, ó, vocês vão ver uma parte, porque a área de gravação que eu deixei é um pouco menor, mas vocês já veem que a imagem voltou para o local. E também ele aumentou aqui, porque todas as vezes que você aplica um padding, você sabe que esse padding expande a área total do elemento. Depois disso, pessoal, vamos aplicar ao nosso item de lista, né? Vamos lembrar que a gente está aplicando tudo isso no LI, tá? Vamos aplicar também uma borda, para a gente até verificar e dar um valor estético também e ver como é que o elemento está se comportando. A borda dá uma visualização disso. Vamos aplicar uma borda de 1 pixel, sólida, ou seja, solid. Vamos colocar aqui um cinza. Tralha DDD. Isso vai dar esse cinza aí que o Dreamweaver está mostrando, um cinzinha claro. Vamos salvar aqui, eu até fechar aqui, tirar essas chaves daqui, que eu abri uma sem querer, fechei na verdade. E aí a gente vai aplicar aqui, ó. A gente aplicou uma borda. Essa borda ela tá aqui na base, tá? A gente vai fazer ela se expandir para todo elemento LI. E a gente vai fazer isso modificando aqui uma propriedade CSS que eu coloquei inicialmente aqui no nosso código, tá? Eu coloquei a propriedade display inline, o que está correto porque ele alinhou, ele colocou os itens de listas em linha em vez de colocar em bloco. Só que o que acontece? Essa propriedade de display inline, ela só vai reconhecer, no caso, para aplicar aqui a nossa borda completamente em volta da imagem, no momento que eu também definir o tamanho da imagem, tá? Fora isso, ela não vai fazer isso. Então, eu vou mudar essa propriedade aqui e vou trabalhar com flutuação, vou trabalhar com float, vou mandar todos os itens flutuarem à esquerda. Então, vai dar o mesmo efeito visual do display inline, porém sem a gente ter que ficar declarando o tamanho da imagem para que seja respeitado, né, pelo display. Aqui, ó, pronto. Agora vocês conseguem observar que já tem uma espécie de moldurazinha, né, aqui em volta de cada imagem. Feito isso, pessoal, a gente vai passar adiante e vai começar a mexer agora propriamente na imagem, né, da nossa galeria. O que a gente vai fazer? Eu estou um pouco atrapalhada aqui com a manipulação dos arquivos, mas a gente vai agora lá na imagem, e para isso, o que a gente vai fazer? Vai ser bem específico aqui, ó, para que se futuramente a gente colocar outras imagens nesse arquivo, a gente não tenha que ficar separando, né? Já vai ser aplicado somente no arquivo que a gente está na tag que a gente está declarando ali na CSS. Então, olha aqui, ó. Eu quero aplicar agora essas propriedades no elemento IMG, que está dentro de uma lista não ordenada,
dentro de um item de lista e dentro de um link, tá? Então, ele tá bem específicozinho. Então, a gente vai agora aplicar essa propriedade. A gente vai começar dizendo que a gente quer que todas as imagens flutuem à esquerda. Float left também, tá? E a gente vai determinar uma largura para cada imagem. Lembrando que cada arquivo desse, pessoal, eu salvei lá. A gente pode até verificar aqui, ó, na nossa pasta de arquivos. Vou abrir aqui a galeria, imagens. Aí, se eu for pegar aqui, ó, propriedades da imagem, venho em detalhes, eu vou verificar que o tamanho original da imagem na largura é 300 pixels, tá? E como o efeito que eu quero fazer com a galeria de imagem é de expansão da imagem, significa que eu tenho que colocar uma medida inicial de largura menor do que o que eu tenho de original, para ela se expandir. É claro que eu poderia botar 350 pixels, ela vai expandir também, porque a gente vai trabalhar com uma propriedade CSS que força isso, né? Mas isso vai expandir uma imagem que já é de qualidade baixa, porque vocês lembram que a gente pegou aquela imagem que estava lá no início do blog, não a imagem gigante, então vai distorcer, obviamente, a imagem, né? Então a gente, para se precaver disso, a gente vai trabalhar com um valor inicial menor, com um valor, vamos colocar um valor para essa imagem, para ela aparecer, né, de cara na galeria, menor do que o seu valor real, o valor do arquivo. 200 pixels, tá? E aí a gente vai fechar aqui para a gente dar uma verificada, dar uma verificada em como ficou a partir dessa modificação. Olha aí, ela ficou menorzinha, né? Porque elas estão partindo de um tamanho de 200 pixels, né? Então, tá aqui a nossa imagem. E agora, pessoal, vem a parte onde a gente começa a fazer a nossa mágica com CSS. A gente vai introduzir agora um novo parâmetro de CSS para justamente fazer essa imagem se expandir. Mas, vocês lembram que nós colocamos, eu vou até abrir aqui para a gente verificar, um link nessa imagem? E não foi à toa, né? A gente colocou um link cego aqui, porque nós vamos trabalhar com pseudoclasses, né? A gente vai trabalhar com pseudoclasses. Então, a gente vai aplicar essa pseudoclasse nesse link. Ou seja, eu quero que alguma coisa aconteça, né, que o efeito da nossa CSS aconteça a partir do instante em que eu passe o mouse sobre cada uma dessas imagens, tá? Então, a gente tá explicado aí o motivo de nós termos colocado um link em cada imagem. A gente vai aqui para o estilo CSS e vamos começar, então, a aplicar, né, um efeito hover com o atributo, o valor, na verdade, scale, tá? Vamos lá, eu vou explicar isso para vocês mais detalhadamente. É porque eu não fiz essa galeria antes de começar a gravar, e aí tem um motivo de eu não ter feito antes. É porque quando eu erro aqui, é uma oportunidade de lidar com o erro que você poderia ter. Então eu erro junto aqui com você, corrijo, né? E a gente já vai conseguir aprender com nossos próprios erros, tá? E identificar, né, onde possivelmente possa haver um erro. Então a gente vai começar agora a aplicar, pessoal. Na verdade, deixa eu só explicar isso aqui. Vocês sabem o que é uma pseudoclasse, que conforme a gente já disse nas aulas anteriores aí. Eu vou até dar um pouco de dinamismo mais à aula, para que eu não tenha que ficar explicando o que eu já falei. Vocês procurem ver aí, mas de qualquer maneira eu vou relembrar, tá? Isso aqui, esses dois pontos, significam que a gente está trabalhando com pseudoclasse. Vocês podem pesquisar melhor aí na internet o significado e tal de uma pseudoclasse, tá? Ou seja, eu vou trabalhar aplicando um comportamento ao link chamado comportamento hover, ou seja, quando o mouse estiver sobre o link, alguma coisa vai acontecer.
E para acontecer, pessoal, nós vamos utilizar agora alguns elementos, valores, na verdade, da CSS3, né, exclusivos da CSS3. E como a gente sabe que nem todo navegador aceita, né, essas inovações, nós vamos trabalhar com kits de hackers, né, assim, para corrigir os possíveis defeitos que algum navegador não suporte. E o primeiro que a gente vai trabalhar é o WebKit, que na verdade pega uma série de navegadores, tá? E vou colocar aqui, ó, WebKit Transform, que na verdade a propriedade nova é a Transform, tá? E aí eu vou colocar o valor Scale. Eu já vou explicar direitinho. Scale. Abro parênteses, 1.5, fecho parênteses e normalmente eu prossigo aqui com os kits. Depois eu vou colocar o kit, na verdade o hack, né, não sei nem se pode se chamar assim, do Mozilla. Então é um tracinho, tá? Não é underline, Moz de Mozilla, que vai servir para o navegador Mozilla, né, para as versões do navegador Mozilla, porque eu acho que as versões mais atuais, elas já pegam, mas pensando em versões anteriores. Moz, tracinho transform, 2 pontos, aí repete o valor de cima, tá? Vou até copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Depois agora eu vou para o Opera, né, que ele é um pouquinho diferente, ele é um tracinho antes, aí vem o O, aí vem o Transform, que é a propriedade nova, né, que a gente está vendo da CSS, Transform, 2 pontos, e aí Ctrl V de novo aqui. Aí eu vou para o efeito em si, né, para a propriedade nova em si, Transform. Vocês observem que eu estou até trabalhando aqui com o Dreamweaver CS5 e ele não vem com essa propriedade lá pré, né, gravada, né, autocompletar. Não tem porque é novo e o CS5 acho que ainda não pegou essa renovação aí proposta pela CSS3. Aí eu vou Scale 1.5, Ctrl S. Aqui tá certinho, pessoal. Então, o que eu fiz, né? Vocês sabem que isso aqui, na verdade, eu até escrevi errado aqui, ó. É o WebKit. Esqueci do K e do I. O WebKit Transform, tá? Que vai pegar uma série de navegadores. O Moz Transform, o Opera Transform e o Transform, que é a propriedade normal. Ou seja, para todo mundo que tá, se você tiver segurança que seu usuário, todo mundo usa o Internet Explorer 9 em diante, eu acho que o 8 talvez, e todas as versões atualizadas dos navegadores, você entra direto na nova propriedade, que é a propriedade Transform, tá? Então, ela pede para você transformar um elemento, no caso é uma imagem, por meio de sua escala, ou seja, você vai escalonar esse elemento. No caso aqui, ó, o valor que vai dentro de parênteses é o que determina a quantidade, né, de escala, né? Então, assim, 1.5 significa que eu quero que ele expanda 1,5 vezes o seu tamanho. Então, se ele tem 200 pixels, você vai multiplicar por 1,5 e aí você vai ver que vai dar exatamente 300, tá? Vamos lá agora. Verificar no arquivo CSS. Vamos aqui atualizar. Não atualizei, salvei aqui. Tá salvo. E ele ainda não está funcionando. Vamos verificar o que está acontecendo. Bom, pessoal, tá. Realidade, o que eu fiz aqui? Eu estava fazendo preparando aqui o arquivo HTML para poder já, né, entrar direto no efeito da galeria com vocês. E acabei no primeiro arquivo HTML, tá? Que eu acabei de falar para vocês que eu não faço a aula antes, eu faço junto, mas eu pré-produzo a aula, né? Para a gente poder ter um pouco de dinamismo. Eu tinha colocado uma classe para o UL. Vocês estão vendo isso aqui, ó? UL.gallery,
significa que seria o L cujo a classe, né, fosse gallery, de galeria. Eu tinha criado essa classe, só que depois eu tirei, ó, tá vendo que ele não tem galeria nenhuma? Então, para funcionar, eu poderia simplesmente chegar aqui e botar, ó, class, né, e escrever gallery. Só que para ficar mais fácil, eu vou simplesmente tirar esse gallery daqui, já que eu estou trabalhando sem classe lá, né? Então, vamos simplesmente salvar aqui agora, provavelmente deve funcionar. E agora, ó, quando eu passo, ele já escalona aqui, tá? Para 200, para 300 pixels seu valor original, tá? Então, até aqui, pessoal, a gente conseguiu já criar o efeito que a gente quer de uma galeria. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como a gente quer a orientação dessa expansão, tá? Se eu vou querer que se expanda da base para a esquerda, da base para a direita, tá? Porque por enquanto ela tá aqui, ó, padrão, simplesmente se expandindo. A gente vai fazer isso de forma que fique mais elegante ainda a nossa galeria. Por hoje é só, já estamos aí com 21 minutos, a nossa aula é sempre um pouco mais expansiva, porque efetivamente é uma aula, a gente não demonstra, eu procuro não só ficar demonstrando, mas sim ensinando e dizendo cada detalhezinho, né, de por que existe ali naquela imagem, naquele arquivo. A gente demora um pouco mais, mas a gente aprende muito mais e eu acho que é isso que vocês estão buscando. Obrigada, até a próxima aula.